Fala torcedor vascaíno, o clima é de atenção total em São Januário porque hoje, dia 30 de junho, pode marcar o fim de uma era para Felipe Coutinho no Vasco. O meia está vivendo seu último dia de contrato com o clube e até agora nada de renovação oficial. O que era esperado como um acerto rápido e tranquilo acabou virando motivo de apreensão. A tentativa do empresário de Coutinho de rescindir com o Aston Villa Clube, com quem ele tem vínculo até o meio do ano que vem, esbarrou em dificuldades. O clube inglês não facilitou o processo, que atrapalhou os planos do Vasco de já ter um novo contrato em mãos. Com isso, a alternativa do gigante da colina passou a ser um plano B, uma renovação do empréstimo até o fim do ano. Mas enquanto esse novo acordo não é assinado, o torcedor fica com o coração na mão. E o problema é sério, viu, porque hoje Coutinho é o único jogador no elenco que exerce com autoridade a função de camisa 10. Dimitri Payet, que também atuava na função, já teve sua saída antecipada. Ou seja, se Coutinho ficar de fora, o Vasco entra no mês de julho com uma lacuna imensa no setor de criação. E a agenda do Vasco não está nada leve. Tem Botafogo no sábado, dia 11, depois vem o Independiente Del Valle no dia 15 pela Sul-Americana, Grêmio no dia 19 e novamente o Del Valle no dia 22. Só pedreira. Sem um armador de origem, a situação pode se complicar bastante. Então é mais do que urgente que essa renovação com Coutinho seja sacramentada. Agora vamos falar de mercado da bola, porque a semana promete ser movimentada em São Januário. Com a abertura da janela de transferências se aproximando, dia 10 de julho é a data-chave. O Vasco corre para fechar com reforços e já deixar os atletas prontos para serem regularizados e quem sabe até estreados contra o Botafogo. 3 nomes estão no radar direto da diretoria. O primeiro deles é o volante Thiago Mendes, jogador experiente e polivalente que pode atuar tanto como 5 como 8 ou até mesmo como zagueiro. Ele está prestes a ficar livre no mercado e o Vasco quer aproveitar essa brecha para fechar logo um contrato. É considerado o nome mais próximo de ser anunciado. O segundo é Andrés Gomes, atacante colombiano que pertence ao Rennes da França. Jovem com apenas 22 anos, Gomes vem enfrentando dificuldades de adaptação ao futebol europeu e o Vasco tenta um empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra. O nome agradou a comissão técnica e a negociação está em andamento, apesar de mais complexa. O terceiro alvo é Matías Sepúlveda, chileno que atua na Universidade Chile. Versátil, joga tanto como lateral esquerdo quanto como ponta ou até segundo volante. O Vasco já tem o valor de sua multa rescisória, $1 milhão, o que gira em torno de R$ 5.700.000. Apesar do clube chileno querer elevar esse valor, o Cruz Maltino trabalha para fechar a contratação pagando a multa original. É um jogador que se destacou na temporada chilena e que pode agregar bastante ao elenco. Essa movimentação no mercado vem justamente na volta da preparação do elenco após a pausa de 30 dias por causa do Mundial de Clubes. Fernando Diniz teve sua primeira semana cheia de treinos e o planejamento, é claro, reforços prontos para já entrarem em campo. A urgência vem porque o retorno aos jogos oficiais está logo ali e o Vasco quer entrar forte, especialmente nas partidas decisivas da Sul-Americana. Mas não é só dentro de campo que o Vasco vive dias agitados. Fora dele, o tema da vez é a venda da SAF. 2 figuras estrangeiras surgiram recentemente como possíveis investidores: Evangelos Marinakis, empresário grego que comanda o Olympiacos, e Andrea Radrizzani, italiano, ex-dono do Leeds United. Ambos assinaram o famoso NDA, aquele acordo de confidencialidade que permite iniciar conversas mais sérias. Porém, as novidades não são exatamente animadoras. Marinakis teria recuado e deixado claro que não pretende avançar com o Vasco. Inclusive, o interlocutor que estava fazendo a ponte entre ele e o clube já teria avisado a diretoria para seguir outro caminho. Há rumores de que ele estaria mais interessado em um acerto com o São Paulo e só usou o Vasco como carta na manga para negociar. Já Andrea Radrizzani chegou a apresentar uma proposta formal. Mas a visão dele não agradou muito. A ideia era montar um time forte e brigar por títulos rapidamente e depois vender a SAF no prazo máximo de 5 anos. Um projeto semelhante ao que Ronaldo fez no Cruzeiro, porém em proporções maiores. O problema é que esse modelo não se encaixa com o que a diretoria vascaína busca: uma reconstrução sólida e de longo prazo. Resultado: portas fechadas para o italiano. E é por isso que a torcida fica na ansiedade. Porque enquanto vê os rivais disputando o Mundial de Clubes, o sentimento é de frustração.
Não só por estar fora da competição, mas por perceber que o Vasco no atual modelo está distante até de sonhar com algo do tipo. Para o clube disputar o Mundial de 2029, por exemplo, seria necessário vencer uma das próximas 4 edições da Libertadores. Missão dificílima com a estrutura atual. A SAF é o caminho, mas precisa ser bem conduzida. Então, enquanto o Vasco segue sem definição sobre o futuro da SAF, o sentimento que impera entre os torcedores é o da expectativa misturada com a incerteza. Porque uma coisa é certa: do jeito que está, é muito difícil sonhar grande. Para alcançar um Mundial é preciso muito mais que tradição e torcida apaixonada. É preciso investimento, estrutura, projeto, planejamento. E isso passa inevitavelmente por quem vai colocar a mão no bolso e assumir a responsabilidade de guiar o clube pelos próximos anos. A direção, ciente disso, continua buscando um parceiro ideal, alguém que não só coloque dinheiro, mas que também tenha visão de futuro e respeito pela história do clube. A torcida, como sempre, está presente, vibrando, cobrando e sonhando. Mas é impossível esconder a frustração quando se vê outros clubes brasileiros protagonizando fora do país enquanto o Vasco assiste de longe. E voltando rapidamente à situação de Felipe Coutinho, que mexe demais com o torcedor, a esperança ainda existe. O clube trabalha nos bastidores para renovar o empréstimo com o Aston Villa, mesmo com os entraves que apareceram. A expectativa é de que, mesmo com o contrato atual se encerrando, haja um desfecho positivo nos próximos dias. O Vasco sabe da importância do meia e está se movimentando para não ficar sem seu principal articulador justamente no momento mais decisivo da temporada. Se conseguir manter Coutinho e ainda fechar com os reforços que estão na mira, o Vasco pode sim entrar forte nessa retomada do calendário. A partida contra o Botafogo será um bom termômetro para medir o nível do time e entender até que ponto esse elenco pode brigar por objetivos maiores. Afinal, além da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro também está aí e o clube precisa somar pontos importantes para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Essa possibilidade, por sinal, não é tão distante. O Vasco tem um elenco competitivo e, com os ajustes certos, pode sim buscar uma colocação entre os 6 primeiros. E uma vez na Libertadores, a história muda de figura. Com mais visibilidade e dinheiro em caixa, o clube pode atrair jogadores melhores, reforçar ainda mais o time e, quem sabe, voltar a ser protagonista no continente. Mas tudo passa por decisões que precisam ser tomadas agora. É neste momento que a diretoria precisa mostrar firmeza, agilidade e competência para garantir a permanência de peças fundamentais e concluir as negociações com os reforços. É neste momento também que os bastidores da SAF precisam avançar com clareza para que o torcedor tenha certeza de que o clube está sendo conduzido na direção certa. Enquanto isso, a ansiedade da torcida só aumenta. Cada informação nova sobre Coutinho, cada rumor de contratação, cada notícia sobre investidores movimenta as redes sociais, os grupos de WhatsApp e os programas esportivos. O vascaíno quer saber de tudo, quer entender o que está acontecendo com seu clube, quer ver o gigante voltar a brigar por títulos. E se tem uma coisa que não falta ao torcedor do Vasco, é paixão. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele está lá apoiando, acreditando, cantando no estádio, compartilhando notícias, debatendo possibilidades. E é por isso que o momento atual exige respostas à altura dessa torcida. A verdade é que o mês de julho será decisivo. Não só por causa dos jogos que vêm por aí, mas pelas decisões que precisam ser tomadas nos bastidores. O Vasco terá pouco tempo para definir seu elenco, registrar novos jogadores e montar um time competitivo para as batalhas que se aproximam. A diretoria sabe disso. Fernando Diniz sabe disso. Os jogadores também sabem. E o torcedor, claro, já está contando os dias para ver o time em campo de novo. Com Coutinho ou sem Coutinho. Com reforços ou sem reforços. Mas o ideal, claro, é que seja com tudo isso junto, porque o desafio é grande e o sonho da torcida é ainda maior. Ficamos de olho em cada movimentação. E qualquer novidade você vai ficar sabendo aqui. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver com a recente atualização da FIFA em sua lista oficial de campeões mundiais.
A entidade máxima do futebol revisou novamente seus registros históricos e um detalhe chamou a atenção de torcedores e especialistas: o nome do Vasco da Gama teria sido envolvido em uma comunicação informal da entidade sobre possíveis revisões envolvendo títulos anteriores à criação da Copa do Mundo de Clubes em 2000. Embora não haja confirmação oficial sobre qualquer mudança na lista definitiva, o burburinho é grande. Fontes ligadas a círculos próximos da CBF afirmam que o clube carioca foi notificado sobre uma atualização documental referente à Copa Rio Internacional de 1953, torneio vencido pelo Cruz Maltino e frequentemente citado como uma das primeiras competições de clubes com caráter mundial. A Copa Rio de 1951, conquistada pelo Palmeiras, já foi reconhecida pela FIFA como título mundial em 2014, o que abriu precedente para outras campanhas históricas entrarem em pauta. Segundo especulações, a FIFA estaria reavaliando outros torneios da década de 1950 que contaram com a participação de campeões nacionais europeus e sul-americanos. E nesse contexto, o Vasco, que já havia sido semifinalista em 1951 e ergueu a taça em 1953 após vencer equipes tradicionais como o Corinthians e o Áustria Wien, aparece como um forte candidato a ter seu feito oficialmente revalorizado. Nos corredores de São Januário o clima é de cautela, mas também de expectativa. A diretoria ainda não se pronunciou publicamente, mas movimentações nos bastidores indicam que o clube pode estar preparando uma defesa robusta para pleitear o reconhecimento. O tema também voltou com força às redes sociais, com torcedores vascaínos celebrando a possibilidade de ver o clube oficialmente inserido no seleto grupo de campeões mundiais pela FIFA. A entidade, por sua vez, segue em silêncio, limitando-se a dizer que revisões históricas são normais dentro do processo contínuo de valorização do legado do futebol mundial. Se haverá de fato um reconhecimento formal ao Vasco ainda não se sabe. Mas o fato é que a atualização da lista reacendeu um antigo debate e colocou o nome do clube novamente sob os holofotes da história do futebol mundial. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.